Oi! Então, como prometido no primeiro vídeo, aqui venho eu agora falar sobre como lidar com as emoções dos seus filhos, ou da sua criança, enfim, ou com a sua emoção, né? Vamos entender um pouquinho, né, como ajudar que essa criança não fique ansiosa e que não desenvolva alguns problemas que nós encontramos na nossa fase adulta. Ok, vamos lá! Like. Vamos começar já concordando que nós vamos dar um like aí. Vamos ajudar e que impulsione esse vídeo para que chegue mais pessoas, para que mais pessoas consigam entender melhor como funcionam, né, as emoções. Se inscreva aí para me ajudar e para eu saber também se você está gostando. Vamos começar entendendo o que são as emoções, para a gente entender como funciona direitinho. Então, as emoções, segundo neurocientistas, são programas de ação. E o que isso quer dizer? Vem um estímulo, surge a emoção, então você tem um comportamento. As emoções vêm de forma automática, você não pensa, vou sentir medo, vou sentir raiva. Não, vem. Logo, você não consegue controlar. Não tem como você controlar as emoções, sabe? O que você controla é o comportamento que você vai ter quando chega essa emoção. Você sentiu raiva, você vai sair batendo, gritando? Ou você vai pensar e refletir melhor sobre o assunto? Você tá triste, você vai se jogar na fossa? Vai entregar a tua vida? Ou você vai ver uma forma de melhorar, de não se sentir mais daquele jeito frente ao estímulo que causou, né? Então, é isso. O ideal é que a gente aprendesse a lidar com as nossas emoções para depois ensinar nossos filhos, né? Porque nossos filhos aprendem pelo exemplo. Mas não é algo fácil, né? Então, vamos ver como que a gente lida, né? Quem sabe você consiga. É mais fácil lidar com quem tá começando, né? Por isso que eu falo que eu tenho mais paciência com criança, porque eu sei que a criança não sabe nada ainda, que a criança tá se formando, que a criança tá formando a personalidade dela ainda, do que com o adulto, que é mais difícil você colocar ali um conceito na cabeça do adulto, né? Então, inclusive já é uma dica para quando seu filho estiver te estressando, quando você pensar assim, eu vou surtar com esse menino, lembra, ele não tá fazendo, não leve pro pessoal, sabe? A criança, o problema dela é com ela mesma, ela não consegue lidar com ela não consegue se controlar, sabe? Enquanto você é adulto, você já passou por essa fase. A criança não tá aprendendo tudo ainda. Então pense por esse lado. Não se pode prender a emoção, você não consegue reprimir a emoção, você não fala pro seu filho, não deve, né? Falar você provavelmente fale, não deve falar pro seu filho pra ficar quieto, não chora. Criança feia que chora. Criança bonita não chora, sabe? Não faça isso porque é uma maldade e você vai deixar seu filho despreparado para as dificuldades que ele vai encontrar na vida dele. Ele vai reprimir a emoção dele e quanto mais você reprime, quanto mais você tenta calar a emoção, mais ela grita. E como uma pessoa reprimida, que reprime as suas emoções a longo prazo vai reagir? Ou ela vai ficar uma pessoa fria, ou ela vai ficar uma pessoa que tem os comportamentos extremados. Quando vem uma emoção, explode assim, sabe? Não precisa muito. É aquela pessoa que grita, que chora, qualquer coisinha. Ou a criança fria, né? Ou criança não, adulto. A gente vê muitos adultos frios. Você pensa assim, nossa, essa pessoa parece que não tem sentimento, sabe? Então, que é apático. Então, porque não teve as emoções respeitadas, que ela não pôde viver, sentir as emoções dela da melhor forma. A Clara, lá do Instagram Educação Empática, ela faz alusão numa pedra jogada no lago. Quando você joga uma pedra no lago, né, fica aí naquelas ondinhas e logo passa. Mas se por acaso você jogasse a pedra e colocasse ali 4 paredes, né, onde caiu, onde está a pedra, a água ia ficar indo, batia na parede e voltava. Ia, batia na parede e voltava. E não ia parar. E é o que você faz quando você tenta reprimir, quando você coloca 4 paredes entre as emoções, né? Que vai fazer ela demorar mais para passar, sabe? Quanto mais você pensa naquela emoção, mais você vai sentir ela, sabe? É prático isso. Eu já vivenciei, sei que eu sou assim. Já passei muito por isso. Então eu sei que é desse jeito mesmo. Quanto mais você pensa em algo, mais demora para sair da tua cabeça. Então, quando você educa seu filho e você se educa emocionalmente, você vai ficar. Às vezes a gente pensa, não, se eu demonstrar minhas emoções eu vou ficar fraco. Mas não. Quando você consegue lidar com as suas emoções, quando você respeita suas emoções, você fica mais potente. Você fica capaz,
apto a lidar com as dificuldades da sua vida. Você entende que não tem como não ter dificuldade na vida. Normal, todos vamos ter dificuldade na vida, sabe? Você ensina isso pro seu filho também. Deixa ele chorar e fala depois, meu filho, eu também choro. Todos temos dificuldade na vida, mas o que a gente não pode é se entregar. A gente não pode ficar na fossa eternamente, sabe? A gente não pode deixar que aquilo se prolongue. A gente não pode ficar com raiva eternamente, com raiva de tudo, sabe? A gente tem que ser ativo, a procurar a melhor forma para lidar com aquilo. Ensine seu filho que ele pode aprender com as dificuldades da vida, sabe? A resiliência. E a gente precisa aprender isso também. Toda emoção, como eu falei, ela vem por causa de um estímulo e ela tem um motivo para ser. Ela tem, por exemplo, tristeza serve para você olhar para dentro de você e ver o que está errado, o que você precisa melhorar. O prazer é para você procurar o que te faz bem. A raiva é para você saber se impor, para você não ficar tão passivo, sabe? Aí, quando a pessoa não sabe lidar direito com isso, né, vai ser extremado, ou vai ficar muito triste, um tempão triste ali, ou vai sair explodindo em cima de todo mundo, enfim. Quando a gente sente que está surgindo uma emoção ruim na gente, a gente deveria perguntar o que eu estou sentindo, né? Você identifica a primeira emoção e o porquê que você está sentindo. Você já vai entender seus gatilhos. E educar a criança nisso também. Que aí ela cresceria já sabendo fazer isso. Mas é difícil, né? Quando a gente vai ver, a gente já está explodindo. Quando a gente vai ver, a gente já está na fossa. Mas é gradual, não é fácil, gente. É mais difícil se você não tentar começar, né? Não tentar rever o que está acontecendo. Vamos falar aqui sobre emoções que nossos filhos têm e que a gente geralmente não sabe lidar. Eu falo nossos filhos, mas eu tenho minha sobrinha. Tá? Que a gente geralmente não sabe como lidar da melhor forma, que é a frustração e a raiva. Frustração é quando a criança quer algo e não pode ou não consegue, né? E chora, grita, se joga no chão. Raiva, né? Às vezes a criança começa a gritar, bate e... Enfim, depende da personalidade de cada criança. Como lidar com a frustração da criança? Geralmente a gente fala, menino, engole o choro, ou não chora, que coisa feia, criança, ou então dá algo para distrair a criança esquecer daquilo que ela não conseguiu. E essas formas estão erradas. Primeiro que a gente tem que deixar a criança viver o momento de frustração dela. Ela precisa passar por aquilo, porque senão, quando chegar na fase adulta, vai ser aquele, ou adolescência, né, que é bem, a gente vê muito isso, aquele adolescente que quando o pai diz não, ou quando não consegue algo, chora, bate o pé, grita, que é um comportamento infantil esse. Então, por quê? Porque a criança não aprendeu a lidar com a frustração. A adolescente não aprendeu a lidar com a frustração enquanto era criança ainda. Então, deixe ela se frustrar. Deixa ela ali frustrada e depois conversa. Olha, meu filho, você vai encontrar isso na sua vida. Todos nós nos frustramos. Aí eu queria poder viajar. Eu queria poder estar viajando aí um monte para todo lugar, mas eu não posso. E a sua vida vai ser assim, vai ter um monte de coisa que você vai querer e não vai ter como, sabe? E tudo bem, né? A vida é desse jeito. E pronto. Né? E a criança vai se educando, lógico que não vai ser de primeira, né? Não vai ser você... Primeira vez que a criança se frustrou, você falou com ela, teve essa conversa com ela e ela aprendeu. Não vai chorar mais, não vai passar por aquilo. Não. Não é assim, né? Tudo leva tempo nessa vida. Então... Ok. Agora, a raiva. A raiva, acho que depende de cada criança, mas enfim. A gente vê muitos casos onde a criança grita, a criança bate, né? Quer derrubar as coisas, tacar a coisa no chão. E o que a gente vai fazer? Vou deixar a criança fazendo isso? Não. Você tem que chegar nela, abaixa nela, segura a criança, não, só que sem machucar. Fala com ela, olha, eu vou conversar com você quando você estiver mais calmo, ok? E ensina meios pra ela, né? Depois que ela estiver um pouco mais calma, você conversa com ela. Qual a melhor forma que você pode lidar com isso? Não é inteligente, não é o melhor esse comportamento que você está tendo. Por exemplo, dependendo da idade da criança, uns 3 anos, ensina ela a gritar na almofada. Por exemplo, colocar a boca na almofada para não ficar fazendo aquele escândalo. Bater o pé no chão. Ou ensina a criança a sair lá fora no quintal, respirar fundo, sabe? Para lidar com isso. Só que conforme a criança vai crescendo, você vai mudando essa forma, né? De acordo com a idade. Agora, quando eu tô com raiva, quando eu tô brava, quando eu não explodo antes, né? Eu pego, ou mesmo quando eu explodo, né? E eu percebo depois meu erro, aí eu vou lá no meu caderninho, escrevo o que aconteceu,
E vou escrevendo e falando. Tudo que me vem na cabeça eu vou falando, vou pensando. E acaba que às vezes eu percebo que eu explodi à toa. Às vezes eu percebo que eu deveria... O melhor comportamento teria sido esse. E então, depois da próxima vez, você vai se acostumando. Você vai se trabalhando nisso. E da próxima vez, né, vem vindo. E você vai conseguindo lidar da melhor forma. Da forma mais inteligente. Então, esse é o ideal. Ensine seu filho a lidar de forma inteligente com as emoções. Sem reprimir as emoções dele. Deixa ele sentir. Sabe? Ele precisa sentir, senão, como a gente já falou, não vai ser um adulto bem-sucedido e vai encontrar essas dificuldades na vida, não vai saber se expressar da melhor forma. Vai ter ansiedade, às vezes não vai conseguir se expressar como queria, com vergonha, com medo, achando que aquilo é errado, ok? Então, quando você está com raiva, você não sai, às vezes, soltando os cachorros, você fala, não fala comigo hoje eu não tô bem, e é grosso com os outros, então, por que você quer que seu filho se, continue pleno quando está com raiva ou quando não consegue algo? Você também fica chateado, você também, às vezes, chora quando não consegue algo. E por que seu filho tem que ser a pessoa mais plena do mundo? Entende? Provavelmente você não sabe lidar direito com isso que acontece porque na sua infância não foi ensinado a lidar com isso da forma certa. Então, agora, faça certo com teu filho, né? Ele é um ser humano também. Às vezes a gente acha que nós temos os direitos de tudo, mas a criança não pode nada. É muito injusto, só porque as crianças não sabem se defender. Tá? Então, deixe essa criança expressar o que ela sente. Uma coisa que eu tava pensando, fazer filho é muito rápido, né? Às vezes, em menos de 15 minutos você faz um filho, às vezes até gêmeos, né? Enfim, cada um com seu tempo, cada qual. Mas agora, para educar, gente, não é. É praticamente uma vida toda. Então, não é rápido, sabe? Educar não é rápido, mas nunca é perca de tempo. Leva muito tempo, mas não é perca de tempo. Vamos nos esforçar por quem mais importa, sabe? Vamos dar nosso melhor pelas pessoas que mais importam aí, que são as nossas crianças. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha somado. Curte aí e me diga se você tem mais ideias aí de como lidar com as emoções, de como lidar com essas situações, o que você achou do que eu falei aqui. Compartilha, né? Porque a gente sabe que nossa sociedade não sabe lidar com as emoções. E você está inscrito? Se inscreva, hein? Então, tchau, tchau. Beijo.